de vocês começarem contando um pouquinho sobre a história de vocês, sobre como vocês chegaram no esporte, como vocês chegaram no futebol e sobre toda a história que vocês já construíram até aqui. Aí vocês podem escolher entre vocês, quem quiser falar primeiro. E aí a gente queria ouvir um pouquinho aí da biografia de vocês. E aí, quem começa? Pode ser, eu começo. Bom, eu tenho 23 anos, comecei bem cedo aí dentro do esporte, comecei com 7 anos. Sempre foi algo que me trouxe um sentimento único, estar dentro de campo, e hoje não é diferente. Já passei por alguns clubes, onde todos eles eu trago uma experiência fantástica dentro da minha carreira. Hoje no Botafogo do Rio de Janeiro, vejo como o futebol feminino vem crescendo e as últimas notícias aí que a gente vem acompanhando mostra que todo o esforço, né, como a Renata colocou, da velha guarda, digamos assim, foi primordial para que hoje a gente tivesse a estrutura que a gente tem, a CBF, né, igualando aí a questão das diárias do masculino e do feminino, a Aline Pellegrino, que já fez muito pelo esporte, assumindo algo que a gente já esperava há muito tempo, uma pessoa que conhece sobre futebol feminino, a gente tem certeza que daqui para frente só vai evoluir para as outras gerações. Então, fico mega feliz por participar desse momento e agradecer também a todas que estiveram e lutaram para que hoje a gente tenha aí essa grande evolução no meio do futebol feminino. Bom, eu tenho 42 anos, né? Então eu venho de um tempo mais difícil, assim. Acho que a Amanda tá pegando uma onda muito bacana, novos ares, novos momentos, com uma outra percepção da modalidade, né? A própria mulher, o contexto da mulher na sociedade tá muito mudado. Então, na época que eu comecei, como eu sou de 78, praticamente eu nasci junto com o futebol feminino não sendo mais proibido no Brasil, né? Que foi mais ou menos nessa época. Então, para mim foi muito difícil, porque apesar da paixão desde criança de aprender a andar por causa da bola, tinha um preconceito muito grande, aí no ranço muito grande vindo dessa época de proibição da modalidade. Então era bem lá atrás, era bem aquela coisa, menino veste azul e menina veste rosa, menina é boneca, e menino é bola, menino é carrinho, e eu gostava de bola, gostava de revólver, gostava dessas coisas mais assim ativas, achava um saco brincar de boneca, um tédio, enfim. E o meu começo eu não tive trabalho de base, porque não existia na minha época. Então, a primeira chance que eu tive de fazer um trabalho mais de base foi na escolinha do Rivelino, que era uma outra proposta, era Campus Society, enfim, uma coisa mais for fun, uma coisa mais assim de brincar de futebol. E o meu primeiro clube foi em 96, 97, foi o Corinthians, já num nível mais profissional, com um projeto bem bacana. Estava iniciando aquele projeto da Paulistana, que foi um super sucesso na época, todos os clubes grandes, a Sport Promotion, que estava organizando o evento, com televisão, a gente tinha jogos televisionados pela Bandeirantes, pelo Luciano do Vale, então foi um boom muito grande. Mas eu não tive esse processo das categorias de base, então eu fui jogada assim na toca dos leões, assim, totalmente crua. Então, mas com muita barreira em relação aos dirigentes, muito olhar assim torto para a gente, mas eu acho que a gente conseguiu fazer essa geração anterior à minha, né? Porque eu peguei o final da geração de Cici, Roseli, eu peguei no meio para o final, e o começo da era da Marta, Cristiane, e então eu acho que todas essas gerações foram muito importantes para chegar num momento como o atual, que a gente está vivenciando isso com mulheres na gestão, como a Aline. A Aline jogou comigo lá atrás, ela sofreu junto comigo, a gente passou por muita coisa juntas. A Duda, nossa, a Duda é ídola. Eu, quando comecei, a Duda já era super ídola no futebol feminino. Então, são referências que é muito bacana hoje poder ver isso, que a CBF investindo, o mundo investindo, né? A FIFA olhando com outros olhos, a Conmebol olhando com outros olhos.
E os clubes também aprendendo a aceitar o futebol feminino de uma outra maneira, não com aquela coisa, estou engolindo vocês, vou fazer o favor de engolir vocês. Agora já está, acho que, com outra visão, uma visão mais profissional, entendendo que o futebol feminino veio para ficar, entendendo como um produto, valorizando com ações de marketing. Você vê o Corinthians fazendo umas ações muito bacanas. E agora é voar, é daqui só para cima, se Deus quiser. Eu achei muito bonito essa sua última fala sobre os clubes estarem valorizando mais e tratando o futebol feminino mais como um produto e não mais como foi quando você começou, que era mais assim, como jogar futebol como brincadeira. E como vocês duas comentaram, há 2 dias, se eu não me engano, a CBF igualou o valor das diárias. Queria um pouquinho de vocês, assim, sobre como foi para vocês quando vocês viram essa notícia. E porque quando eu recebi, eu fiquei feliz, mas foi muito aquela coisa do já estava bem mais do que na hora, né? Então, como vocês do futebol feminino, que são profissionais, vocês lidaram com essa notícia, assim? Amanda, quer falar? Bom, pode ser. Eu já peguei uma geração, como a Renata colocou, que já teve algumas condições melhores. Mas acho que, óbvio que eu fiquei muito contente com a notícia, mas como você disse, acho que é algo que já tinha que ter acontecido há muito tempo, né? Mas nós do futebol feminino estamos acostumadas com um passo de cada vez. Então esse passo para mim foi gigante e que daqui para frente eu tenho certeza que muitas outras coisas vão acontecer, porque, como ela disse, a CBF está olhando com outros olhos, a FIFA está olhando com outros olhos, os clubes, né, a gente está tendo uma estrutura melhor de trabalho, você vê clubes de camisa, né, criando futebol feminino, acreditando no futebol feminino. Então, acho que foi uma notícia para inspirar ainda mais em meio a essa pandemia, que é algo que a gente nunca tinha passado. E veio para inspirar a gente a voltar aos campeonatos, a dar todo o gás, a querer estar na seleção brasileira, a vestir a camisa da seleção brasileira, não só por dinheiro, mas também aquela coisa do amor, de ganhar uma Copa do Mundo que está faltando para o futebol feminino. Então, eles começaram aí, estão dando o primeiro passo para toda essa estrutura para que a gente chegue nas Olimpíadas e nos campeonatos seguintes com a melhor qualidade aí de treinamento e de atletas, com certeza. Eu concordo totalmente com a Amanda. Na minha época, era bem difícil mesmo, era uma coisa assim, um gap muito grande entre o masculino e o feminino. Até a própria visão da CBF, né? A gente era tratado muito como as meninas que estragam o gramado da Granja Comari. Então, era bem difícil, mas ao mesmo tempo isso unia muito a gente. Então, acho que quem sofre na pele, né? Isso a gente, acho que se fecha mais e consegue fazer de peito aberto e eu acho que antes tarde do que nunca essa igualdade de diária ou a mesma proporção nas premiações em relação ao prêmio da FIFA. Eu não gosto desse rancor. Eu acho errado a gente ficar levando esse rancor, essa coisa assim, não, tem que de uma forma mais ácida, entendeu? Eu acho que a gente tem que conquistar as coisas da nossa maneira. O futebol feminino, infelizmente, é um esporte novo, é uma coisa que a gente tem que conquistar nosso espaço, e a gente está conquistando nosso espaço, e felizmente agora as pessoas estão valorizando isso e o bom senso de premiar essas meninas, né? Premiar o trabalho dessas meninas antes tarde do que nunca. É muito importante essa valorização, essa igualdade de diárias ou de premiações, porque isso só eleva o nível do futebol feminino, vai cada vez mais, a gente vai ter melhores estruturas, o campeonato vai ser melhor, a gente vai ter uma condição física, técnica, tática muito melhor, e tá a olhos vistos. Você vê a Copa do Mundo da França, jogos incríveis, assim, explosão de audiência na televisão. Então, isso já é maior interesse da mídia, maior interesse do público, maior interesse dos patrocinadores. Por isso que eu falo assim, é um processo irreversível, não tem mais como segurar.
É só fazer do jeito que está fazendo e conquistar, putz, se Deus quiser, agora com essa nova administração, assim, gestão realmente de mulheres que iniciaram dentro do campo, que se prepararam fora de campo, não tem, assim, sinceramente, eu tô... Nossa, quando saiu essa notícia da CBF, eu dava gritos aqui na janela, porque, cara, isso eu achava fundamental desde lá de trás. A gestão é fundamental, essa gestão significa respeito pela modalidade, essa é a maior conquista. Eu acho que mais do que a conquista financeira, isso para mim foi a maior conquista, porque agora eu sinto realmente que as pessoas mudaram a chavinha e estão vendo o futebol feminino de uma outra maneira. Ai, que bonito ouvir vocês falando sobre isso, sobre não guardar esse rancor, mas de reconhecer que a gente vai de passinho em passinho e é bonito ver vocês enxergando isso como um passo que já foi dado e que a gente não vai voltar para trás. Então, é um discurso muito esperançoso de que de agora em diante as coisas tendem a melhorar ainda mais. E eu queria, na verdade, agora perguntar uma coisa para Amanda. A Renatinha falou pra gente que ela entrou e ela não passou por aquele processo que as jogadoras de futebol passam, de passar pela base. Ela participou do society, então ela teve aquele boom. E aí eu queria saber se você teve esse momento de passar pela escolinha. E eu tinha lido uma matéria um tempo atrás, e inclusive a gente fez uma coluna para o clube, falando sobre as diferenças, e a gente falou sobre as diferenças não serem só salariais, porque a gente enxerga, quando a gente fala de mulheres no esporte, normalmente vem muito essa pauta de só salário, 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 e aí outros momentos acabam ficando mais à margem. Então, falar sobre a falta de estrutura, ou sobre a propaganda, e sobre todas as outras coisas que estão também envolvidas no futebol feminino. E aí eu queria perguntar se você já sentiu alguma quebra de expectativa, ou as dificuldades já vieram assim desde a escolinha, você já conseguia olhar para a escolinha do feminino e do masculino e encontrar diferenças, ou isso se tornou assim algo mais forte quando você chegou no profissional? Bom, eu tive a oportunidade de passar por, acho que hoje a melhor base aí do Brasil, que foi o Centro Olímpico, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jonas, que é o atual técnico da seleção sub-20, e antes de chegar no Centro Olímpico, passei só por escolinhas de futebol masculino, né? Na época, não, minha mãe tentou de tudo e foi difícil achar uma escolinha para aceitar que eu entrasse para jogar com os meninos. Joguei com os meninos aí nessa escolinha durante uns 4 anos e a gente já via a diferença das pessoas. Então, às vezes, os pais iam assistir os jogos e, caramba, é uma menina jogando? Que estranho, uma no meio de 50 meninos. Então, já peguei esse baque de primeira, mas algo para mim era muito natural, era algo que eu amava, era algo que me dava prazer de estar ali dentro jogando, não importa se era com menino ou com menina, então para mim era algo super natural, então eu agia conforme, né, o normal, digamos assim. E aí depois tive a oportunidade de passar por uma escolinha que abriu o feminino, porque eram muitas meninas pedindo essa procura, e eles acabaram abrindo um horário pro feminino. Só que era aquela coisa do treino meio largado, né? Ah, não, dá 2 voltinhas aí no campo e a gente vai pro coletivo, e enquanto os treinadores conversavam, a gente jogava. Só que chegou numa proporção tão grande que a gente acabou indo para uma final contra o Centro Olímpico, e aí eles falaram, opa, não, realmente as meninas têm uma qualidade diferente, e aí até escolhendo a Daniela Alves hoje, que é o acadêmico em São Paulo, e aí dali para frente a Daniela também abraçou, tive a oportunidade de conhecê-la também, e foi só sucesso. E aí fui para o Centro Olímpico e tive essa oportunidade de jogar 5 anos lá, que, meu, se toda atleta tivesse essa oportunidade de ter uma experiência antes de ter esse boom de ir pro profissional, me prepararam demais do que eu vivo hoje, tanto em questão de desafios. Às vezes nós éramos sub-15, disputávamos campeonatos profissionais já para ter uma noção do que ia acontecer, do que ia achar. Para mim foi fantástico, foi uma experiência bem bacana mesmo, que eu espero que daqui em diante as meninas da nova geração tenham a oportunidade de passar por isso,
tenho a oportunidade de ter um trabalho técnico, tático, físico já desde dos 12, 13 anos. Eu acho que é quando se inicia aí a sua preparação para uma seleção, para um clube de base. E a CBF também agora dando todo o suporte, criando os campeonatos de base que na minha época não tinham, né? O paulista, o brasileiro. Acho que isso é de extrema importância aí para que a gente continue evoluindo e veja a base como algo fundamental para o crescimento de um atleta. E espero que seja só uma crescente agora de frutos e coisas boas, que as meninas consigam aí colher bastante. E eu vou aproveitar também já para fazer outro ganchinho, que você comentou sobre todos os outros campeonatos, então, tanto de estaduais quanto o Brasileirão. E o Brasileirão está acontecendo já no feminino. E se eu vi isso assim na TV, eu não estou conseguindo acompanhar os jogos, mas se eu não me engano, a Band está assim, mas como agora atleta do Botafogo, quais estão sendo suas expectativas, como tem sido isso, porque está rolando pandemia, então vocês estão conseguindo treinar, e como está sendo ir para o estádio e não ter torcida? Então, o Botafogo participa da Série A2, né? Então, por enquanto, só pela televisão. Às vezes é um jogo na TV, um jogo no notebook, um jogo no celular, porque a saudade estava enorme de assistir. Tenho também muitas amigas no meio, então é aquela coisa, assiste meu jogo, e não sei o quê, vai passar na Band, vai passar no Maicujo, e isso é algo que me deixa muito contente da mídia também estar abraçando o futebol feminino. A Band anunciou que a partir do dia 19, se não me engano, de setembro, agora eles vão colocar os jogos às 4 horas. Então, assim, só notícia boa atrás de notícia boa, né? E em relação aos treinamentos, cheguei no Rio ontem para estar fazendo a testagem, né, do Covid. Estamos isoladas, mas ansiosas e esperançosas de poder voltar a treinar presencialmente logo. Eles têm acompanhado a gente aí durante esses 5 meses de pandemia por Zoom, né? A gente tem feito treinamento online. E eu também tenho que agradecer a Soul por todo o suporte que me deram aí na Move, que foi algo fantástico. E também um profissional que esteve comigo nesses 5 meses também, que foi o Paulo, que me dava os treinos online também, mas que, nossa, me ajudaram assim demais. Vejo uma evolução, mesmo estando em uma pandemia, vejo uma evolução individual. E creio que aí depois dessas testagens a gente deva voltar aí mais forte do que nunca para disputar a Série A2 e não só subir, que é o nosso objetivo, mas com certeza ganhar o título que é o primordial. E a gente deseja toda sorte e sucesso para vocês nessa jornada. E eu queria também agora perguntar para a Renatinha, que a Renatinha é ex-jogadora e agora ela é embaixadora da Soul Sports. Então, a gente queria dar esse espaço para você falar um pouquinho sobre a Soul, sobre como foi para você se tornar embaixadora e qual é toda a sua função, um trabalho maravilhoso que você faz lá dentro. Não, a Soul é um projeto bem bacana de uma grande amiga minha e de um figuraça que é o Benito e a Carol Paul, 2 queridos, 2 super assim profissionais. E bom, a Carol Paul é uma pessoa assim que eu tenho na minha intimidade, assim, considerada como uma irmã, jogou comigo no Corinthians, assim, eu conheço ela desde sempre. E a gente fez o curso da CBF de gestão do futebol juntas, né? Aliás, ela que me incentivou a fazer. E ela tinha esse projeto, vamos montar uma empresa só para futebol feminino, porque, cara, a gente que passou por tudo que a gente passou nas antigas, assim, a gente sabe o que a gente precisa, a gente sofreu com essa falta de assessoria, né, de alguém para dar uma tranquilidade para a gente, de tratar a gente como, sei lá, como ser humano mesmo, né, não como qualquer coisa, assim. Então, foi uma coisa que eu como profissional, senti muita falta. E eu sei que isso gera uma tranquilidade e deixa a pessoa só voltada para jogar futebol, que é o mais importante.
E eu tava desanimada, um pouco desanimada, não sei, Carol. E ela conseguiu me puxar assim, não, Rê, você tem uma importância no futebol feminino, você conhece muita gente, você tem entrada em todo lugar, você tem uma história bonita. Vamos fazer o seguinte, eu tô abrindo a empresa com o Benito, que é o Bigodinho, que é um queridaço, super profissional. Vem com a gente precisa de você. Você entra numa função mais como embaixadora para abrir portas, enfim, para botar a gente assim mais no mercado pelo seu conhecimento, assim, com as jogadoras, etc. Tá? Abrir caminho. Então essa é a minha função, assim. Eu consigo, assim, pelo meu conhecimento, pela minha convivência com as pessoas dirigentes e jogadoras, tal, eu consigo levar a Soul assim em situações assim que talvez fosse mais difícil, né? Porque é um mundo muito fechado, né? O mundo do futebol, tanto masculino como feminino, é muito fechado. As meninas são muito ariscas, assim, não dá para confiar em qualquer pessoa. Então, que é real, né? Pelo sofrimento, pela história da modalidade. Então, a gente sofreu muito com gente que vinha e queria gerenciar sua carreira e te jogava para qualquer canto, pegava o dinheiro e largava lá. A gente tem vários casos de meninas que sofreram isso na Ásia, na Europa. Enfim, e essa proposta me brilhou os olhos quando a Carol falou que seria diferente, seria uma coisa humana, pensando na jogadora, na felicidade, no bem-estar da jogadora. Óbvio que a gente pensa também no retorno financeiro, mas assim, o mais importante é o bem-estar da jogadora, deixar ela tranquila, fazer o melhor contrato para ela, onde ela vai estar feliz, onde ela vai estar perto das pessoas que ela ama, assim, fazer um plano de carreira, ver o que ela quer para frente. A gente tem toda uma assessoria jurídica, financeira, então é tranquilidade total, assim, essa é nosso foco, deixar a jogadora feliz, fazer o que ela ama com tranquilidade e assim tratar o futebol feminino profissionalmente, né? Chegar numa diretoria para negociar de uma forma profissional, isso vai gera uma corrente muito legal, muito bacana, porque os próprios dirigentes começam a ver o futebol como profissional, porque são pessoas profissionais lidando. Então, aqui não tem palhaçada, não tem disse-me-disse, é no papel, é da maneira que tem que ser certa, correta, assinada. E aí é um ciclo que vai mudando por completo, entendeu? Como os dirigentes, as pessoas que lidam com futebol, a própria jogadora passa a ver que tem gente profissional e tem que lidar de uma maneira mais profissional, que era uma meia-culpa que eu faço, assim, na nossa geração tinha muita gente que também, a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Muita coisa aconteceu por culpa nossa. Então, por muitas vezes nós não éramos profissionais, a gente seguiu numa linha muito de cachorro sem dono, assim, de ficar mendigando por coisas, porque a gente era muito maltratada, mas tinha que ser o contrário, a gente tinha que ser mais incisiva em certas situações. Então é isso, acho que a Soul vem para tentar mudar um pouco e tratar o futebol feminino profissionalmente como deve ser e de uma forma humana em relação às jogadoras, de uma forma profissional em relação à modalidade. Aí, então, obrigada. Eu devia ter feito essa pergunta sobre a Soul mais para o começo, mas acabou que a gente já vai se animando, já começa super a perguntar sobre toda a trajetória de vocês. Então, obrigada. A gente queria super parabenizar, porque foi muito legal ter encontrado o perfil de vocês e saber que já está rolando essas iniciativas tanto de valorizar o futebol feminino enquanto profissão, como também de tratar esses profissionais da maneira mais humana possível. Meninas, já está quase dando 9 horas, então agora eu queria abrir para perguntas. As meninas que estão com a câmera fechada, se vocês quiserem abrir para ter esse contato, aproveitem essa oportunidade. Sintam-se à vontade para ligar o microfone agora e para a gente estabelecer esse bate-papo e todo mundo conseguir conversar e perguntar o que tem vontade. E é uma mega oportunidade, então liguem o microfone e fiquem à vontade, tá bom? Pode ir, Dê. Já se apresenta, que a gente não fez as apresentações, como a gente costuma fazer, então todo mundo que ligar a câmera, abrir o microfone, já fala quem é, o que você está fazendo aqui, como conhecer o clube, e fiquem à vontade.
Tá bom. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Andressa, eu tenho 17 anos e eu fundei o clube junto com as meninas no começo desse ano. E eu fiquei sabendo assim do bate-papo, né? A gente entrou em contato com o Benito e com a Sol e deu super certo, e tô muito feliz da gente poder estar aqui hoje. E a minha dúvida é em relação assim mais à rotina de vocês, que a Nay comentou um pouco sobre a torcida e tudo mais. Eu queria saber como que é essa sensação assim, tipo entrar em campo pela primeira vez, entrar, sei lá, em um clube renomado pela primeira vez, assim, de vocês estarem lá e terem as pessoas torcendo por vocês, gritando o nome do time de vocês. Como que é esse sentimento assim? Bom dia. Então, é fantástico, não tem nem como explicar. Acho que entrar em campo, o dia que você não sentir mais aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade pré-jogo, é o dia que você tem que pegar a chuteirinha, aposentar a chuteirinha e fazer uma segunda opção, porque sempre dá aquele frio na barriga, sempre dá aquela emoção, como você falou, de entrar em campo, ouvir a torcida, que seja adversário ou que seja do seu time, torcendo, vibrando, gritando e ali apoiando. Assim, fantástico. Quando sai um gol, então, parece que por dentro, assim, tudo vai explodir, né? Então, pelo menos para mim, ainda mais que sou zagueira, então não costumo fazer muitos gols. Quando sai, então, é algo assim, como se fosse o dia do milagre, né? E é fantástico. Acho que o futebol é fantástico. Não me vejo assim, não, mesmo não estando dentro de campo, mas não me vejo fora do esporte. Acho que pretendo aí seguir ou como a Renatinha, quem sabe, ou de repente entrar em uma comissão, porque o esporte é algo que a gente vê todos os dias que nos surpreende e o feminino vem crescendo muito e eu quero poder fazer parte disso e evoluir ainda mais e ajudar como uma Pellegrino, ajudar como uma Duda, como uma Renatinha, como outras de gerações passadas fazem até hoje pelo feminino. Então, assim, é algo extraordinário que eu pretendo aí seguir para que outras gerações tenham a oportunidade que eu estou tendo e ainda melhor e tenham essa mesma sensação. Então, para mim, não consigo explicar o sentimento, não consigo explicar, mas, assim, traz uma alegria fantástica. Ai, gente, deixa eu falar então da época que. Ai, que delícia falar da época que eu jogava, que saudades. Nossa, Amanda, que delícia jogar futebol. Na nossa época a gente fazia algumas preliminares de jogos do profissional, né? Então, putz, além da torcida que ia no. Bom, eu joguei no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras de São Paulo, quer dizer, eu joguei em clubes com torcida grande, né? Além da torcida que ia normalmente para ver o futebol feminino, que os jogos geralmente eram no Ibirapuera, nessa época de 97, a gente fazia algumas preliminares. E eu tive a chance de fazer a preliminar da final do Paulista de 98, uma que o Raí voltou para São Paulo, foi Corinthians e São Paulo a final. E eu joguei pelo Corinthians a preliminar. Nossa, estádio lotado, acho que tinham 60 mil pessoas no Morumbi. Foi surreal, surreal. Nossa, eu fico arrepiada, assim, eu consigo sentir o que eu senti na época. Do que alguma coisa, né? Quando fazia gol, cobrava falta, mas quando fazia agora, surreal, né? Mas foram poucos na carreira. Só que nesse jogo eu chutei uma bola na trave, no travessão. E sabe aquela sensação de estádio, assim, cara, eu olhava assim, quase, gente, eu chutei. Era uma coisa assim, é viciante, assim, é uma coisa maravilhosa, é um amor muito grande, é o que nos move, assim, sabe? Faz a gente passar por todas as dificuldades, porque o amor pelo esporte vale a pena e esse carinho que a gente tem em troca, assim, a coisa de torcida, de paixão, a pessoa para você na rua e fala assim, nossa, caraca, você é fulana de tal time, puta, que animal. Cara, isso daí não tem preço. Juro por Deus que não tem preço. Faz a gente passar por qualquer situação e keep going, sabe? Keep walking, seguir em frente e batalhar pela modalidade. É apaixonante, gente, é surreal. Eu queria fazer uma pergunta. Bom, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu tenho 17 anos também, eu sou a tesoureira do nosso clube.
E eu queria fazer uma pergunta em relação à visibilidade mesmo do esporte feminino. Então, eu não sou muito antenada em futebol, nem o masculino, nem o feminino, mas tem pouco, muito, eu conheço, eu que não sou muito ativa, não vejo, conheço muito mais nomes no masculino do que no feminino. E essa falta de visibilidade é uma coisa que incomoda vocês? Ou é uma coisa mais secundária? Como é que funciona essa relação? Eu acho que, como a gente colocou no começo, o futebol feminino ele dá um passinho de cada vez para chegar no auge. Essa falta de visibilidade parece que já nasceu junto, por todo o preconceito, por toda um pré-conceito que tiveram sobre a modalidade. Hoje já vejo algo muito melhor, então já vejo torcedores mesmo do Botafogo mandando no direct, pô, quando vai ter jogo? Pô, vi que o feminino começou. Meu, não acho nenhuma página para mostrar os jogos estão sendo televisionados, está passando na internet, como é que está sendo? Então, eu já vejo mais um abraço do público e as próprias pessoas pedindo para que o futebol feminino seja mais visto, tanto na TV quanto na internet. Então, eu já vejo um crescimento assim grandioso na modalidade e óbvio que a gente quer mais, né? A gente do futebol feminino parece que não que nunca tá bom, mas a gente sempre quer mais, sempre quer evoluir, sempre quer estar um passo à frente. E acho que as coisas vêm crescendo de uma maneira bem legal. Hoje a gente já vê, além de Marta, Cristiane, Andressinha, meninas do Corinthians surgindo, a Crivellari, da nova geração, a Ariadne, a Vicky Albuquerque, meninas da seleção sub-20, da seleção sub-17. Então, acho que já é um trabalho que já vem sendo bem feito e tenho certeza que daqui para frente, daqui a pouco a gente está aí no horário das 4 junto aí com o masculino na Globo, no Sport TV, passando Champions, né? A final da Champions foi transmitida, então, assim, são coisas só para se comemorar e não ficar pensando no que já foi, mas sim em tudo que está por vir aí, que eu tenho certeza que são só coisas grandes e muito, muito, com uma expectativa muito boa de que as coisas vão evoluir aí agora. Concordo totalmente. Eu acho que passo por passo. Não tem, a gente não pode criar essa animosidade em relação ao futebol masculino. O futebol masculino é o nosso norte. O futebol masculino está trocentos anos na nossa frente. O futebol feminino é um esporte teoricamente novo, entendeu? Então a gente está conquistando nosso espaço e tem espaço para todo mundo. E a gente está provando que o futebol feminino é legal de se assistir, é legal de acompanhar. Você vê a Globo quebrando recordes com a transmissão do jogo da Copa do Mundo do Brasil, enfim. A gente quebrou uma barreira muito grande, assim. Isso daí é o que eu falei lá atrás, é um processo irreversível só que a gente não pode querer abraçar o mundo de uma hora para outra. Com calma, com tranquilidade. As meninas estão fazendo o trabalho delas e a gente vai ter nosso espaço, com certeza. As pessoas já estão antenadas, já estão vendo que a coisa é diferente, que é um produto legal, é um produto vendável, tem interesse de público, tem audiência, então não tem por que não transmitir, não investir e seguir em frente. Eu acho que a gente, como gestora ou as próprias jogadoras, tem que, sabe, tranquilizar e fazer o que elas estão fazendo, o que a gente está fazendo e a gente está conquistando, a gente está lá devagarzinho que nem mineiro, vai quietinho, não sei o que, olha aí, a gente já chegou numa diretoria de CBF, a gente já está quebrando recorde de audiência numa Globo, que nossa transmissão pela Globo, gente, isso daí é uma baita conquista, vocês não têm noção. Um jornal nacional anunciar, o Bonner falando que não, a CBF contratou Aline Pellegrini e Duda. Gente, o Bonner falando no Jornal Nacional sobre futebol feminino, sabe, não era, já é uma conquista gigantesca para a gente, para a modalidade. Então, é um curso assim que, nossa, não tem mais volta. Daqui a pouco vai estar na grade das 4 aí, junto com o masculino, dando mais audiência que o masculino subabiar.
a torcida pedindo jogadora do feminino no time masculino, como acontecia lá atrás, de pedirem a Roseli no lugar de, se era Mirandinha na época, ou pedir a Cici no lugar de não sei quem. Ter tranquilidade, fazer o que a gente está fazendo, as jogadoras, enfim, e só evoluir. É o caminho da evolução, não dá mais para pensar diferente. Bom dia, gente. Desculpa não estar podendo ligar a câmera, mas eu queria agradecer, né, por todas que estão aqui, né, compartilhando as informações. E eu queria fazer uma pergunta relacionada à situação das jogadoras que engravidam. Tipo, se elas continuam tendo apoio ou, tipo, como em muitas profissões, eles veem que, tipo, a gravidez é um problema que, tipo, entre aspas, assim, atrasaria ou atrapalharia ela. Bom, o único caso que eu conheço é da Tamires, né? É óbvio que é um processo que aí tiraria a mulher do campo por pelo menos aí um ano e meio ou mais, mas eu não sei os clubes, né? Não tenho como dar esse feedback, mas eu não vejo um problema desde que seja algo que já venha sido programado, no caso, né? Hoje a Tamires é uma das principais Rafa, olha jogadoras aqui. aí Ela tá falando que quer vir Corinthians. buscar a gente. E então vejo com bons olhos, né? Acho que vi uma matéria de que a Cris também futuramente pensa. É todo um processo. Acho que não vejo com olhos ruins, até porque é algo natural, né? Então não acho que atrapalharia. Óbvio que ficar fora de campo é ruim, mas não vejo um problema nisso. Eu não vejo como um problema, mas tem que ser, acho que sendo programado e conversado antes, não tem o menor problema. Isso é o sonho de toda mulher, eu acho. E tem casos que eu conheço, eu nunca acompanhei alguém que ficou grávida e estava jogando, mas eu conheço a Nildinha, por exemplo, que jogou comigo, atacante, que tinha filha, que tem filha, né? Há alguns casos de jogadoras que têm filhas e continuaram jogando depois, tranquilamente. E jogaram até X meses de gravidez, que eu acho uma loucura também, porque levar uma bolada, sei lá, eu ia ficar... se fosse o meu caso, eu ia ficar um pouco receosa. Mas a questão é que o futebol é um esporte, entendeu? Você depende do seu físico, então não é qualquer profissão que você pode engravidar e depois você volta facilmente. Tem todo um processo depois de readaptação, então acho que seria um período mais longo para você voltar plena para jogar futebol. Mas eu não consigo enxergar que o clube acharia algum problema ou não quisesse mais contar com uma jogadora, ela saberia que não iria contar com a jogadora nesse X período, mas depois eu acho que é um risco, acho que é mais um risco, é uma coisa pessoal, entendeu? Da mulher entender que ela vai ficar um período da gravidez e mais um período pós-gravidez e depois para se recuperar, se para ela vale a pena, né, pensando na carreira dela, ficar tanto tempo sem jogar, enfim, né, em alto nível, assim, é uma coisa mais pessoal do que um problema teoricamente com o clube. Oi, gente! Eu sou a Cláudia, eu tenho 17 anos e eu sou diretora de publicidade do Grow Up. E eu queria saber da Renatinha, como foi o processo de decidir que estava na hora de parar de jogar, se foi uma decisão muito difícil. Queria saber como foi. Nossa, eu acho que qualquer desportista, né, tem aquele ditado, né, que você morre duas vezes, né? Quando você para de jogar, assim, ainda mais a gente joga em alto nível, e quando realmente falece. Foi difícil, assim, paro, não paro, acho que eu fiquei um ano nesse processo, mas eu parei com 33 anos, né? Eu parei em 2011. E eu parei numa época que o futebol feminino estava ainda naqueles
altos e baixos. Então, emocionalmente, já estava muito cansada. Não foi nem fisicamente, né, por causa de baixo rendimento ou não tinha mais condições. Foi mais o lance emocional, da insegurança da modalidade, porque com 33 anos, gente, por mais que eu tivesse jogado em grandes clubes, joguei na Europa, joguei na seleção brasileira, eu já estava nesse processo da gestão. Eu sou formada em publicidade e propaganda, pós-graduada com MBA em gestão e marketing esportivo, e eu já estava investindo bastante na modalidade, e eu não vi um retorno. Então, tudo que eu tinha feito de pé de meia como jogador, eu já estava investindo como gestora. E eu estava zerando. Então, eu cheguei aos 33 anos e falei, gente, peraí, eu tenho que... Não dá, né? Com 33 anos, quero casar, quero ter filho, quero ter uma estabilidade financeira, e o futebol feminino não está me proporcionando isso como jogadora. Então, eu decidi parar de jogar. Obviamente foi difícil, foi mental gigantesco, porque fisicamente eu tinha condição ainda de jogar, eu tinha mercado para jogar, mas foi mais o lado emocional, assim, sabe, de estar mais madura, de estar cansada, de querer fazer diferente, assim, não, agora eu vou focar literalmente na parte da gestão do esporte para tentar fazer diferente, porque eu já tinha, desde sempre, eu olhava o futebol como um produto, assim, um produto super mal gerido, mal visto, assim, com um super produto assim que podia gerar receita, que podia virar um futebol como um futebol masculino de transação de jogadora, de marketing, de publicidade, e eu não conseguia ver sendo aplicado. Assim, não, eu vou passar para o outro lado e tentar, pela minha experiência, pelo que eu passei aqui, fazer uma coisa diferente. E foi quando eu parei de jogar, eu tinha criado uma outra empresa com outro sócio, mas o momento do futebol feminino não era propício ainda. O momento da mulher veio tudo depois, né? Essa história da FIFA, da obrigatoriedade, do empoderamento feminino. Eu estava numa época ainda muito do ranço do futebol feminino, então eu não conseguia aplicar tudo que está sendo aplicado hoje, não dava para aplicar lá atrás, porque a gente não tinha o apoio de um dirigente, quer dizer, mudava a diretoria, o cara pegava o diretor que tinha acordado com você, já não valia mais aquilo. Então, era tratado muito assim, da forma amadora. Hoje eu quero ter futebol feminino, amanhã eu não quero. Hoje é legal, amanhã não é legal. Então, eu queria fazer diferente, entendeu? Eu via isso como jogador e eu vi que, com a idade, que eu já estava um pouco cansada mentalmente, assim, não, eu vou focar para esse outro lado. E apesar de ter sido bem difícil, foi gratificante, porque eu estou na modalidade ainda, eu estou conseguindo fazer diferente e dar chance assim, para essas meninas vivenciarem alguma coisa diferente que eu sentia falta lá atrás. Então, aplicar toda essa experiência ruim entre aspas, que foi maravilhosa ao mesmo tempo, nessa nova geração, nesse novo momento do futebol feminino. Meninas, eu queria saber se alguém tem mais alguma dúvida. Fiquem à vontade, abram os microfones. Se alguém tiver, avise, dá um oizinho no chat. Eu tenho. Se vocês estiverem com vergonha, também escrevam e a gente dá um jeitinho de ler. Eu tô dando uma olhada no chat para ver se não tem mais nada, mas eu acho que eu tinha visto só a dúvida da Bia. E aí ela já ligou o microfone dela e falou bonitinho. Então, se alguém tiver, fica à vontade, é só ligar, me interrompe, que a gente continua, tá bom? Posso fazer a minha, então, Nai? Pode, fica à vontade. Eu queria saber, assim, sobre o público de vocês, como que vocês veem, tipo, essa nova geração que tá entrando, tanto de jogadoras e da torcida também, assim. Qual que é o papel que pessoas mais da nossa idade, assim, mais jovens têm? Ou então se o público maior de vocês são pessoas mais velhas? E como que vocês veem, assim, a participação de meninas mais novas no futebol? Acho que incrível, né? Incrível ver que essa nova geração já está se importando e se prontificando a fazer algo totalmente diferente com o futebol feminino. Eu, particularmente,
meu público é mais gente da minha idade, né? 17, 18, 20, 23, 24, 25. E saber que vocês estão passando para uma outra geração, como é bom, como é legal. Pô, não, vamos fazer por Zoom, vamos fazer por vídeo, vamos fazer uma live, né? Que a gente está mais acostumado com a questão da modernidade, né? Então, estar ensinando as pessoas a acompanharem de outras maneiras, né? E tá tendo um papel fundamental e inclusive parabenizar vocês pela página, pela iniciativa, porque é algo que nos motiva e nos alegra muito de estar aqui falando sobre a minha carreira, sobre a gestão que a Renatinha faz junto com o Benito, junto com a Carol. Falar sobre a carreira que ela já teve, as experiências que ela já teve. Então, isso é algo muito gratificante para a gente estar podendo passar para vocês e para as pessoas o quanto isso é apaixonante, o quanto nos motiva todos os dias a ser melhor, a fazer melhor, para que o público tenha essa diversão também e sinta também essa paixão que o futebol traz. Bom, eu acho que a Amanda pode falar melhor do que eu, né? Ela que está jogando agora, tá aí nas quatro linhas, mas eu acho importantíssimo essa nova geração. Na verdade, o que nos motiva, né? A gente não joga só pela gente, né? Eu falo que eu tô falando como jogadora, credo. Eu acho que a gente joga pela torcida, por vocês, e na minha época eu acho que o futebol feminino tem muito disso, né? Muito família, muito mais família, um ambiente muito mais agradável, um ambiente muito mais acolhedor do que o futebol masculino. Então, você vê desde o avô, a avó, o pai, a mãe, a família inteira, a criança, o periquito. E essa nova geração vocês, adolescentes ou adultas, né? Quase adultas, já 17 anos, gente, 17 anos, que delícia, que saudades dos meus 17 anos. Vocês são um motorzinho, vocês é que vão consumir, vocês que têm que... Vocês são o nosso termômetro, na verdade, entendeu? Porque se vocês estão felizes, se vocês estão consumindo futebol feminino, se vocês estão querendo acompanhar, se interessar, é o que vai girar a roda, é o que vai girar, fazer o futebol feminino crescer. Porque não adianta nada essa geração, como qualquer geração, jogar e fazer o que faz, sofrer e trabalhar e batalhar e não ter não ter uma geração seguinte que vai seguir esses passos e vai melhorar, entendeu? É isso, a roda girando. Uma geração vai substituir a outra, porque daqui a pouco vocês vão estar no nosso lugar, a Amanda vai estar no meu lugar como gestão, ou no lugar de uma Aline Pellegrino ou de uma Duda. E é isso, é importantíssimo essa nova geração e continuar consumindo, se interessando cada vez mais, porque vocês vão cobrar a divulgação, vocês pedindo para Amanda, para jogadores, onde vai passar, não sei o que, o clube a Amanda vai cobrar o clube vai se esforçar para transmitir pelo canal do clube ou pela televisão, ou negociar um pacote de televisão. É isso, um dá força para o outro e a gente vai crescendo, botando a pedrinha e subindo os degraus juntas, todo mundo junto. Ok, a gente está se aproximando do final, então se alguma outra menina tiver alguma dúvida, já deixa aqui no chat que aí eu vou ler para as meninas. E eu queria começar agora, sabe aquele finalzinho de chamada que todo mundo começa, deixa um recado para fulano. E assim, eu queria saber, na verdade agora vai ser uma dúvida minha, sobre se vocês tiveram, mesmo com todas as questões que vocês passaram durante toda a construção da carreira de vocês, eu lembro que no comecinho a Amanda falou sobre a mãe dela ir com ela e ficar lá insistindo para que as escolinhas aceitassem ela, mesmo que ela fosse a única menina. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre essa parte, sobre o apoio, se vocês tiveram esse apoio familiar, se vocês não se sentirem à vontade também, tá tudo bem. E aí, já pensando já nesse final de chamada, eu queria que vocês deixassem uma mensagem primeiro para os pais, assim, se vocês soubessem de alguma menina que tem muita vontade de se tornar uma jogadora profissional, mas não tem esse apoio, o que vocês diriam para o pai? E aí depois, no finalzinho, a gente fala
sobre a menina e sobre o sonho dela, assim. Bom, eu tive o privilégio de ser apoiada pela minha família. Eu simplesmente cheguei para minha mãe aos 7 anos e falei: mãe, quero jogar futebol, é isso que eu quero. E ela, com todas as forças, me levou para a escolinha, foi atrás junto comigo. Quando eu jogava em São Paulo ainda, minha mãe estava em todos os jogos que você possa imaginar, até amistoso, aquele jogo que a gente brinca de jogar na rua, com os meninos, tirando o tampão do dedo, ela ia lá, fazia curativo. Já me quebrei inteira no futebol, então é ela que ia, me levava no médico. Eu tive todo o apoio da minha mãe. Meu pai foi ex-atleta também, então assistia os jogos de uma maneira mais crítica, né? Meu irmão é educador físico, então também me ajudou nessa parte da questão física, de passar treinamentos, de apoiar mesmo no futebol. É óbvio que existe aquela insegurança no começo, por tudo, né? Pelo que a Renatinha já falou, de ter essa insegurança da modalidade. Um dia o time queria futebol feminino, no outro não queria, aí você tinha que sair de um e para outro, encerrar o contrato. E eu comecei a ganhar no futebol feminino com 18 anos, ganhava o quê? R$ 250 por mês. E tinha aquela coisa também de querer ajudar minha mãe, de ter a minha independência financeira, e que eu sempre fui muito ansiosa para as coisas. Então, com 15 anos, eu já queria ter meu carro, minha casa e ajudar minha mãe, não sei o quê. E as coisas são um processo, né? Eu lembro que meu primeiro salário eu dei para minha mãe e falei: toma, mãe, paga a conta de água que quem está bancando hoje sou eu. Então, são situações que aos poucos eu tento retribuir de alguma forma todo esse apoio que ela tem comigo. Então, não só minha mãe, meus familiares, meus tios, meus primos, todos acompanham a minha carreira, e eu só tenho a agradecer a isso, porque são um combustível também para a gente, né? Eu olhar para a arquibancada, ver minha família toda gritando e torcendo é algo que me motiva muito, que aquece o coração, que faz valer a pena todo o processo que a gente passa. Em questão do que dizer para um pai hoje que de repente não apoia, é o sorriso do seu filho, da sua filha, é a alegria dele de manhã, de colocar a esteirinha e ir para o campo. É um sentimento único você pisar dentro do gramado e olhar uma torcida, ou olhar os cones e as bolas todas programadas para já iniciar um treino. É o foguetinho dele, é o que torna tudo mais fácil. De repente, está tendo um dia ruim, ele foi para um treino, ele já abre um sorriso, já volta querendo te contar sobre o dia dele. Então, independente se futebol masculino ou feminino, apoie o sonho do seu filho, independente do que seja, porque foi o que me ajudou, foi o que me trouxe até aqui onde eu estou, é o que me sustenta todos os dias. Esse amor dos meus pais, um sorriso no meu rosto já é o gratificante. Então, pensem que é um bem maior, é um sorriso, é uma alegria, é um choro, e que com toda a certeza do mundo vão precisar do apoio e de tudo que vocês puderem dar, porque é uma profissão difícil, mas é uma profissão que traz muitas coisas, muitas viagens, muitas histórias, muitos treinos em chuva, em sol, e assim, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade, porque não sei como seria se não tivesse o apoio da minha família. Então, que esse tabu seja quebrado, mais um tabu seja quebrado, e que a gente possa ter histórias como a minha, que minha família me apoiou, e a gente possa ouvir cada vez mais isso, porque é algo que, motiva muito. Às vezes minha mãe assistindo um jogo: por que você errou aquele passe? Você não estava concentrada, né? Porque, então, assim, é algo que às vezes eu leio a mensagem dela, eu fico, obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque, assim, é incrível. Eu vim agora para bater um papo com vocês. Ela: olha lá o que você vai falar, hein? Já te falei que a atleta dando entrevista feia, assim, assim, assim. Eu: não, mãe, fica tranquila, vai dar tudo certo.
Então, é motivacional, assim, quem puder abraçar, agarrar isso com todas as unhas, vocês podem ter certeza que vai ser a maior conquista para os filhos aí, a saberem que a família apoia e está do lado. Bom, o apoio da família é fundamental. Isso daí acho que é 50% da coisa toda, porque quando você está iniciando, você precisa muito disso. Como a Amanda falou, como eu falei também, é um esporte muito difícil, que gera muita dúvida, muita insegurança. E se você não tem o apoio das pessoas que você ama, das pessoas que te dão segurança, que é o seu porto seguro, assim, é bem difícil, é bem difícil. Eu, graças a Deus, tive o super apoio da minha mãe. Meu pai, quando eu falei que ia jogar no Corinthians, assim, a primeira reação dele, foi uma primeira reação que eu nem culpo, assim, eu nem julgo. Ele falou assim, por que não o vôlei? Mas ele vem de outra geração, assim, era tudo muito... Era uma outra situação, era uma outra realidade da modalidade, era mais assim como proteção, assim, sabe? De não conhecer, de não querer botar a filha num lugar que era uma selva, assim, sabe? Porque era desconhecida, literalmente desconhecida. E depois ele era era o primeiro a ir nos jogos, ficava gritando horrores ali, que nem um louco. Eu até assim, gente, que vergonha, porque ele é gigantesco. Assim, gente, pai, pelo amor de Deus, para de gritar nesse estádio aí. E então ele super acompanhou. E minha mãe maravilhosa, minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe tem episódios assim, por exemplo, eu com 6 anos, na escolinha, no jardim de infância, obviamente eu ia brincar na hora do recreio com os meninos. Usava botinha ortopédica, aquela botinha preta que acho que nem existe mais. Dava canelada em todo mundo, era lindo. E nessa época era eu e uma outra amiguinha minha que brincávamos com os meninos. E minha mãe foi chamada para uma reunião porque a coordenação achava que eu tinha algum desvio comportamental por jogar futebol, com 6 anos de idade. Quer dizer, olha o absurdo. Minha mãe escutou aquilo assim, joinha para vocês, né? Minha filha vai continuar jogando futebol porque é o que faz brilhar os olhos, é o que a Amanda estava falando, é o que deixa ela com um sorriso no rosto, é o que faz ela feliz. Então, não existe isso. Eu acho que isso tem que ser a questão principal. Se sua filha está feliz, se sua filha quer jogar futebol, isso é o que faz brilhar os olhos, é isso que deixar ela com um sorriso no rosto, que chega feliz, chega contando, chega, nossa, toda ralada, cheia de roxo, mais descabelada, mais feliz, plena. Tem que apoiar, não tem como não apoiar. Se você ama seu filho, é natural, é orgânico, entendeu? Se você vai apoiar, você vai nos jogos, você vai dar super assistência e abraçar quando a pessoa perdeu o jogo. O esporte, as pessoas têm que entender que o futebol, o esporte em geral, tem muita coisa bacana, entendeu? De você aprender a lidar com o sucesso, com a derrota, o esporte coletivo, você lidar com outras pessoas diferentes de você. O futebol é muito democrático, não interessa raça, a cor, o tipo do cabelo, a opção sexual, se você é rico, se você é pobre. Então, isso é um super aprendizado de vida, você só evolui. Então, eu não consigo ver de outra forma. Eu tive isso na minha casa, então, para mim, qualquer coisa que seja diferente de uma pessoa não querer apoiar a sua filha que quer jogar futebol, que é a felicidade dela, não tem sentido, não tem cabimento. É a felicidade do seu filho. Então, é isso. Pais. Olha a Juju Gol, vou citar o caso da Juju Gol também, que é uma menina e é uma querida, uma linda, e os pais saíram do Rio de Janeiro para seguir o sonho da Juju. Agora ela joga no Centro Olímpico e tal. Então, olha o suporte, ela tá tranquila, ela tá plena para jogar futebol. E isso é importantíssimo. Eu acho que quem ama vai querer a felicidade da sua filha. Se a felicidade é o futebol, vai fundo, porque são outros momentos, é um outro momento que a gente está vivenciando, vai tá se profissionalizando cada vez mais, assim, se a pessoa está preocupada em relação ao futuro profissional da menina, assim, gente, tem tudo para dar certo. Se ela amar, ela vai fazer direito, ela vai fazer com amor, vai fazer com vontade, então ela tem tudo para prosperar na modalidade.
E se não der certo como jogadora, galgar outras coisas em relação ao esporte, pode fazer um curso, fazer gestão, enfim. O mundo está aberto, o céu é o limite. Apoie sua filha, por favor, é importante. Ai, gente, que emocionante que foi esse final e essas palavras de vocês sobre a menina chegar descabelada e machucada, mas com um brilhinho no olho. Eu queria dizer que a forma como vocês fizeram com que essa conversa fosse leve e bonita, ela foi inexplicável, assim, dá pra sentir, assim, em cada palavra que vocês falaram aqui, o amor que vocês sentem pelo esporte, e pra gente é maravilhoso, extremamente gratificante a gente ter tido esse momento para ouvir vocês falando sobre isso. Foi um momento de muito aprendizado. Eu vi que as meninas que nem gostam tanto de futebol colocaram que agora vão começar a assistir o jogo por vocês. Então, eu queria agradecer vocês. Infelizmente a gente está em pandemia, porque no fundo a gente queria já sair daqui já indo para o jogo, ver a Amanda jogar. Então, eu vou deixar agora esse momento para vocês falarem o que vocês quiserem. Então, em nome do Clube Vênus, eu agradeço a participação de vocês por terem tirado essa 1 hora para conversar com a gente, para nos ensinar tanto e para nos inspirar mesmo, porque eu acredito que mesmo as meninas que não gostam de futebol ou que não querem seguir alguma carreira, com esse bate-papo vem para além de uma conversa sobre esporte, vem muito também uma conversa sobre força, sobre esperança e sobre a gente tem os nossos direitos, a gente vai correr atrás e conquistar o que a gente quer. Então, queria agradecer de coração. E aí queria pedir para vocês fazerem uma fala final mesmo, e se vocês puderem, eu acho que aqui nessa sala do Zoom nós não temos nenhuma menina que quer seguir profissionalmente carreira de futebol, mas eu conheço algumas meninas, então eu queria, assim, se vocês puderem falar, dar uma palavra assim, de apoio mesmo, o que vocês quiserem falar para uma menina de às vezes 7 anos, como a Amanda começou, que quer começar a seguir a carreira. Bom, primeiramente agradecer por esse bate-papo, agradecer pelo convite. Foi assim, é sempre maravilhoso falar sobre o futebol feminino no geral, né? Então, fico aí honrada por ter participado e agradeço. Agradeço a Renatinha também por todo o suporte aí que a SOL nos dá. E dizer para quem quer começar, para quem quer iniciar, seja dentro do esporte ou seja em qualquer âmbito profissional, né, que as dificuldades elas vão existir todos os dias, mas que você encontre um motivo para continuar, que você encontre um motivo para todos os dias se desafiar e ser melhor naquilo que você escolheu para sua vida. Eu tenho o meu, eu busco todos os dias agradecer a Deus pelo que Ele me dá. Eu tenho a motivação da minha família, eu tenho a motivação do meu sonho, né? E isso é o mais importante, é o que me motiva todos os dias a ser melhor, a querer mais, a querer títulos, a querer viagens, a querer aprender, a querer evoluir. E pense no que você quer lá na frente. Eu todos os dias me imagino jogando numa final de Copa do Mundo, com a camisetinha lá da seleção brasileira, tocando o hino nacional, com o estádio totalmente lotado. Eu fecho meu olho, imagino isso e eu falo, é lá que eu quero chegar, é numa final de Champions. Então, para isso, eu tenho que me focar no que eu estou agora, trabalhar no que eu estou agora. Independente da profissão que você escolheu, se imagine daqui a um tempo fazendo algo que hoje para você é completamente impossível, e coloque na sua cabeça que o impossível ele não existe, porque se você trabalha todos os dias, se você é focado todos os dias, você vai conseguir atingir o que hoje é só uma memória. Lá na frente você vai fechar o olhinho, ouvir a torcida cantando e falar, eu consegui, tudo valeu a pena. Então, é ter isso em mente que tenho certeza que vai conquistar aquilo que almeja. Bom, eu também só tenho a agradecer o convite, foi uma delícia, uma baita honra, como eu falei lá atrás, sempre bom falar sobre o futebol feminino, contar um pouco da história e passar mais esperança, né? Porque é importante, acho que a gente está vivenciando um momento bem bacana e é muito legal ver vocês, a nova geração, assim, interessadas, engajadas e querendo fazer diferente.
a Amanda aí voando, com certeza, Amanda, eu vou ver você na seleção, na final da Copa do Mundo, perfilada lá, escutando o hino nacional, e a gente vai estar aqui torcendo por você muito, horrores, horrores, horrores. E a mensagem é o que a Amanda falou, eu acho que para qualquer lugar que você queira traçar o seu projeto de vida, faça com amor, faça com vontade, faça com um brilho nos olhos, sem passar por cima de ninguém, entendeu? Sempre na humildade, não deixar subir a cabeça, não deixar uma pedra que vai aparecer no caminho te atrapalhar, te brecar, porque isso não só com futebol feminino, é a vida. Tem percalços, tem muita dificuldade, mas se você está fazendo, se você consegue vislumbrar de sucesso lá na frente, vai com tudo, vai com amor, e fazer com amor. Quando você faz com amor, não tem, juro por Deus, você supera qualquer barreira, qualquer situação, qualquer preconceito, isso não te atinge. Quando você está focada e certa do que você é, do que você é capaz, nada vai te atingir. Então, seguir lutando, trabalhando, batalhando, porque você vai colher, e quando você colhe, assim, é um sentimento, assim, tão pleno, um êxtase tão grande, que você vai olhar para trás e, nossa, valeu a pena e faria tudo de novo. Ai, obrigada, gente, de coração. Antes da gente encerrar, eu queria pedir para quem puder ligar a câmera para a gente fazer a nossa fotinho do Zoom, por esse momento tão especial que a gente teve hoje. Então, quem puder ligar a câmera, ligue, que a gente tira. Dê, você consegue tirar a foto? Então, tire, por favor, a fotinho. Se for mais alguém ligar a câmera, dá um aviso, assim, só pra gente dar uma esperada, mas eu acho que não. Quem tá com a câmera desligada tá desde o comecinho, então não deve estar podendo ligar. Então, fica à vontade, Dê, faz o 3, 2, 1 e a gente tira essa foto. Beleza, então vamos lá. Ixi, peraí. Deixa eu só sumir um negocinho aqui que mandaram mensagem. Aí tá com a notificação. Pronto. Então, 3, 2, 1 e X. Pronto. Pronto. Gente, então a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer de coração para vocês, desejar um ótimo sábado para todo mundo. Que vocês vão lá agora, sigam a Amanda, sigam a Renatinha, segue o Insta da Soul também, que é um trabalho incrível. E que todo o aprendizado que a gente conseguiu receber hoje, que a gente guarde e que a gente continue inspirando mais mulheres e que vocês continuem sendo essas mulheres perfeitas que vocês são, que a gente admira tanto. Todo o sucesso do mundo para vocês, todo o sucesso na Soul, Renatinha, todo o sucesso agora no Brasileirão, Amanda, que todos os seus sonhos se realizem. Você é uma mulher incrível e a gente espera que lá na frente a gente possa te ver, sim, na Copa do Mundo e a gente falando, lá atrás a gente teve uma videochamada com ela. Todo sucesso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo, vocês são sempre bem-vindas.